Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva para que tenhamos uma noite proveitosa. A Bíblia é dividida em duas grandes partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Espiritismo é praticamente todo calcado no Novo Testamento. Dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 14 deles, ou seja, metade, está em cima do Sermão da Montanha. Então, praticamente a doutrina espírita não se apega ao Velho Testamento. São pouquíssimas as citações. Segundo José Herculano Pires, eu vou citar os livros daqui a pouco, ele fala que o Velho Testamento é mitologia do povo hebreu. É como o povo hebreu imagina como foi a criação do mundo, como chegaram ao povo hebreu, como ele se desenvolveu, como ele acabou sendo o povo escolhido. E se nós formos lá ver o Velho Testamento, nós vamos ver um Deus completamente diferente. Um Deus irado, parcial, beligerante. O que Herculano Pires vai falar que é praticamente um Deus tribal. Ou seja, um Deus que serve apenas aos hebreus. Os dois livros que ele fala sobre isso são dois muito bons, principalmente o segundo, eu sou fã dele. O primeiro é a Visão Espírita da Bíblia, em que Herculano Pires ele destrincha a Bíblia aos olhos do Espiritismo. E o segundo é o Espírito e o Tempo. Ele faz um estudo antropológico da evolução da humanidade segundo a visão espírita. E lá no meio ele vai falar como essa religiosidade vem evoluindo desde os povos mais primitivos até chegarmos até hoje. E ele fala que o Novo Testamento ele tem algumas passagens terríveis e algumas bem ingênuas. Então ele é meio 880. E o que a gente deve mais se apegar ao Velho Testamento são os 10 mandamentos, que é a própria doutrina espírita. No início do Evangelho segundo o Espiritismo fala que é a primeira revelação. A segunda revelação, Jesus. A terceira, doutrina espírita. Mas, apesar disso, nós podemos tirar do Velho Testamento boas lições, para a gente que possa raciocinar um pouquinho a mais. E o fulcro da nossa palestra de hoje é a famosa ira de Deus. Se a gente for lá no Velho Testamento, a gente vai achar um Deus frequentemente irado, punidor, destruidor. Qualquer coisa que desagradasse, lá estava Deus, com a sua mão pesada sobre aquele alvo que ele achava que não se encaixava com o que ele dizia. Alguns exemplos simples que todos conhecem. Adão e Eva. Lá vai a Eva comer o quê? Não era uma maçã. Era o fruto da árvore do conhecimento. O nego coloca uma maçã, que é fácil, mas a gente não sabe que fruto é esse. E lá vai a Eva oferecer para Adão. Quem é o culpado? Não. Porque a Eva foi enganada. E o bobão do Adão foi, basta a Eva falar, come, ele comeu, que sem pensar muita coisa, como todo bom homem, né? Casado sabe como que é, né? Difícil falar. E quando eles comeram a árvore, o fruto da árvore do conhecimento, Deus falou o quê? Estão expulsos do paraíso. Adão, a partir de agora, comerás com o suor do teu rosto, e Eva parirá a tua prole com dores. Deus bacana daquele hebreu. Dilúvio. Lá pelas tantas, Deus olha para a humanidade e fala o quê? Cansei. Resetar. Exceto Noé e a família dos seus 3 filhos. Jafé, Sete e Cã. Então lá vai todo mundo para baixo d'água. Logicamente, tudo isso é o quê? Uma história do Velho Testamento. Sodoma e Gomorra. Na verdade, Sodoma e Gomorra é só um símbolo. Naquela noite foram destruídas 5 cidades. Sodoma e Gomorra eram as mais importantes. Dali vai sair a figura de Ló e a sua esposa Sara, que transformou-se numa pedra de
Saul. E todos os inimigos de Israel, lá no Velho Testamento, de uma forma ou de outra, foram punidos pela ira de Deus. Mas eu queria destacar uma pequena passagem que eu gosto bastante. É o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 3. E Samuel disse a Saul, quem é quem? Saul, primeiro rei de Israel. Samuel, sumo sacerdote. Até o advento de Saul, quem que mandava? Samuel, que era o sumo sacerdote. Aí os israelitas falaram assim, não queremos ter um rei. Aí botaram lá o Saul. Logicamente que Saul e Samuel não se davam muito bem, certo? Aí quando Saul quis fazer guerra contra os amalequitas, ele teve que perguntar para Samuel o que Deus achava. Era comum naquela época. Aí Samuel foi consultar Deus e falou para Saul. Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Agora vem a mensagem de Deus. Ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição. Tudo o que lhes pertence, não poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos. Aí vem uma sequência de animais. Bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, Deus, do Velho Testamento, falou através de Samuel para Saul, o rei, o quê? Não sobra ninguém. Mate apenas todo mundo. O que Saul fez? Não cumpriu. Poupou o rei, poupou os melhores homens, poupou o melhor gado. Aí ele foi por Samuel, não digo excomungado, né, mas amaldiçoado e acabou depois morrendo em combate junto com seus filhos. Ou seja, deu para ver que através do Velho Testamento Deus era assim, implacável. Mas o que me chama a atenção é uma figura que começa com o nosso título da palestra, o profeta Eliseu. Alguém já ouviu falar no profeta Eliseu? Só ou cresce? Mais uma? Duas. Pouquíssimas pessoas. Ele viveu 9 séculos antes de Cristo, 900 anos. Ele vai suceder a Elias, outro profeta, bem mais famoso, né? Elias vai se degladiar contra os 450 sacerdotes de Baal e vai ganhar, não é isso? E Elias, ao final da sua missão, ele escolhe Eliseu para sucedê-lo. Eliseu foi o profeta que mais milagres fez no Velho Testamento. Antes disso, Elias, importante falar, vai se tornar João Batista. A reencarnação de Elias está com João Batista. Isso está em Mateus 17, quem quiser conferir. Tá? Eliseu foi o profeta que mais fez milagres. Ele abriu o Rio Jordão, purificou a água da cidade, realizou 2 ressurreições, ou seja, trouxe 2 pessoas da morte, multiplicou pães. Mas por que ninguém nunca ouviu falar muito sobre Eliseu? Porque tem uma passagenzinha que é bem bacana. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Eu vou ler. Então Eliseu subiu dali a Betel, Betel é uma cidade. Indo pelo caminho, uns rapazinhos, ou algumas definições, crianças, saíram da cidade e zombaram dele. E diziam-lhe, sobe careca, sobe careca. Eliseu era careca. Então 2 criancinhas estavam lá, eles subindo para o morro. Sobe lá, careca. Eliseu, virando-se para trás, viu-os e amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens. Dali, Eliseu foi ao Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Ou seja, um cara que era careca. Subindo um morro, as crianças zoaram ele. Ele amaldiçoou em nome de Deus, 2 ursas saíram do bosque e mataram 42. Ele olhou para aquilo e falou, o quê? Legal. Virou as costas e foi embora. É uma passagem
Velho Testamento. Não estou aqui para falar mal. Estou aqui apenas fazendo uma comparação do que está escrito no Velho Testamento. Certo? Mas ainda hoje, muitas pessoas importantes de outras escolas religiosas, a qual nós devemos respeitar muito, eles defendem essa passagem, dizendo que como Eliseu era um representante de Deus, então era digno de respeito. E como ele acabara de suceder Elias, Deus deu a prova de que Eliseu estava sob sua proteção. E Deus pune todos aqueles que se voltam contra ele. Isso que as pessoas estão falando hoje. Aí eu peguei de uma figura muito proeminente da escola evangélica, que ele vai falar o seguinte sobre a ira de Deus. Vou ler de novo. A ira de Deus não é um capricho. Não é fúria desgovernada. Não é uma explosão de paixão descontrolada. A ira de Deus é sua santa repulsa contra tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. A ira de Deus é pura, justa e necessária. Sendo Deus santo, não pode tolerar o mal. Sendo Deus justo, não pode deleitar-se na justiça. A ira de Deus é um atributo divino, compatível com a sua perfeita natureza. Então, essa escola religiosa, ela defende que a ira de Deus é bacana. Aí você fala, Douglas, mas é outra escola religiosa, outros tempos, né? Não tem nada a ver com a gente, né? Realmente. Quem nunca falou para o seu filho, Deus está vendo, Deus castiga. Vamos ter uma prova. Gabriel, tua mãe já falou para você, Deus castiga? Muito obrigado. Isso eu chamo a terceirização da ameaça. Quando você não quer ameaçar, você coloca a figura de Deus. Ou seja, é a ira de Deus, ela está na nossa vida. Está vendo? Deus castiga. Olha só, zombou de Deus, Jesus. E no Novo Testamento não há mais um Deus irado, punidor, parcial, mas um Deus de amor e justiça. Ele nos ama a partir do momento que ele permite que nós possamos fazer qualquer semeadura que quisermos. O famoso livre-arbítrio. Não importa o que você faça, não importa o que você fez, ele te ama igualmente. E vai lá, filho, faz. Esse é o amor. Mas Deus também é justo. Ele te obriga a colher. Através da lei de ação e reação. Enquanto o Velho Testamento traz a ira de Deus, Jesus fala sobre ama teu inimigo. Se te baterem na face direita, e esquerda, perdoa 70 vezes 7. E na cruz ele vai falar, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus nos traz um Deus completamente diferente. Manso, humilde, que perdoa, que tem compaixão por suas criaturas. Completamente diferente do Velho Testamento. Ao invés do Deus irado, um Pai presente e amoroso. E passados 2000 anos, entra a doutrina espírita, que vem alargar ainda mais o nosso entendimento sobre Deus. E a doutrina espírita reafirma um Deus soberanamente bom e justo. Apesar de outras escolas religiosas de hoje ainda acharem que nós devemos temer a Deus, é isso? O temor de Deus é importante. Os espíritas falam que não. Não há temor para um pai que é bom e justo. Mas vem a pergunta. Douglas, mas não existe guerra, sofrimento, catástrofe natural ou não? Isso não seria a ira de Deus? Tempo para vocês pensarem. Não.
porque elas são nada mais, nada menos que o resultado de nós mesmos, não de Deus. Nós não podemos colocar em Deus o resultado das nossas próprias escolhas, presentes ou passadas. Há um capítulo inteiro, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Bem-aventurados os aflitos, onde parte dele vai falar sobre causas anteriores às aflições, causas atuais das aflições. Muita coisa que nós passamos de ruim agora, aí quando ruim é bem amplo. Dor, sofrimento, obstáculo, contra a vontade. São fruto muitas vezes das escolhas que nós tomamos agora. Às vezes eu estou andando na rua, dou uma topada numa pedra, abro o meu dedão. Quando eu era criança, eu adorava fazer isso. Aí, como bom espírito, eu vou olhar e falo assim: nossa, eu devo ter chutado alguém numa vida passada. Não, você simplesmente não estava olhando para onde você estava andando. Não bota a culpa no passado. Nossa, eu estou me sentindo tão mal. Será que eu fiz algo no meu passado? Não, você comeu 2 feijoadas na hora do almoço. Lógico que ele vai passar mal, certo? Mas se eu não encontro nenhuma situação que justifique o meu desconforto atual, a presente existência, eu devo procurá-la onde? Em existências passadas. É por isso que nós somos reencarnacionistas. E eu não acredito, ou melhor, eu não consigo acreditar em Deus se não tiver a reencarnação no jogo. Senão vai ser um Deus parcial. Concorda? Alguém nasce forte, bonito, a humildade não me permite dizer quem. E do outro lado, alguém meio, assim, desprovido de certa beleza, não vou dizer quem, que ele já sabe quem é, certo? Deus foi o quê? Parcial. Isso. Na hora que eu comecei a falar, o pessoal começou a se coçar já lá no cantinho. Então, os sofrimentos individuais ou coletivos são resultado das nossas más escolhas. E Deus permite que isso ocorra em nossas vidas, não como punição, mas apenas como fator para impulsionar a nossa evolução. Uma das leis naturais é a lei da destruição. Nossa, tem essa lei? Tem. São 10 leis naturais? 10, não é isso? Se uma delas é a lei da destruição, ou seja, às vezes algumas coisas têm que ser refeitas para ficar melhor. Um exemplo, pandemia. Quantos anos ficamos na pandemia? Uns 2, 3 anos? Muita gente aproveitou a pandemia para ser uma pessoa melhor. E teve muita gente que usou a pandemia para ser uma pessoa pior. Enquanto teve gente que saiu aí, mesmo com a pandemia, máscara na cara, entregando cesta básica, ajudando pessoas necessitadas, fazendo palestras, fazendo evangelho no lar com a casa dos outros. Teve gente que fez o quê? Vendeu o respirador que não tinha, superfaturado, ou seja, Deus permite que algo nos ocorra para que nós possamos utilizar como ferramenta de evolução. E às vezes nós somos tão sem noção que mesmo assim a gente usa para continuarmos como somos. Então, além de causa e efeito, não é punitivo. E é fruto da nossa imperfeição. Então, provas e expiações são oportunidades de aprendizado e evolução. Sabe a diferença entre provas e expiações? Todo mundo sabe? Quem sabe balança a cabeça, quem não sabe ficar quietinho, fazendo, não vou dar essa. Prova, normalmente, é aquilo que todos vão passar. Vão passar pela prova da beleza, da feiura, da riqueza, da pobreza, do corpo são, do corpo doente, do poder. São provas, todos vão passar. Agora, a expiação é o resultado das nossas ações erradas anteriores. Como é que eu sei que é prova ou expiação? Difícil saber. Mas normalmente a prova a gente encara com mais coragem e a expiação com menos.
E qualquer prova ou expiação que esteja abarcando cada um de nós hoje, ela não é punição. Por mais árdua que seja a nossa situação, por mais difícil que seja o nosso obstáculo, por mais dolorosa que seja a nossa prova, ela é apenas resultado de nossas escolhas. Estamos pagando a prestação aquilo que fizemos no atacado. Quem dizia isso? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que ficou paralisado do pescoço para baixo, cego, né? Uma situação extremamente ruim. Falaram para ele assim: nossa, você se conforma com isso? Ele falou: estou pagando a prestação, o que eu fiz no atacado. Mas apesar dos nossos problemas, podem ter certeza que, como Deus é amor, tudo é amenizado. Nossa, Douglas, é amenizado? Sim. É o mínimo que você pode pagar hoje e é o máximo que você pode suportar hoje. Ninguém recebe um fardo maior que não possa carregar. E não há dor pela dor. A vida não nos influi, não nos dá uma dor apenas para sofrer. Não. Nós temos que aprender com ela. O que eu tenho que aprender com esse desconforto? Eu posso ser mais compaixão, ter mais paciência, mais renúncia, ou eu posso transformar a vida das pessoas que estão à minha volta no inferno também. O que eu aprendo com a dor? Então, só doer não quer dizer nada. Se é uma coisa democrática na vida do ser humano, é a dor. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser branco, preto, não interessa o seu gênero ou sua opção sexual, nada. Uma hora você sentirá o desconforto. Mas, Douglas, por que isso? Porque nós podemos evoluir de duas maneiras. Pelo amor ou pela dor. Mas por que a dor é mais presente? Porque o amor requer a nossa aquiescência, requer a nossa permissão. Vem o amor com toda a sua solicitude e fala: meu amigo, vamos por aqui, que é o melhor lugar. Você fala? Não. Aí vem o amor de novo. Tem certeza que não é melhor me acompanhar por aqui? Não. Aí vem a nossa grande mestra, dor. E ela não pergunta. Ela não pede permissão. Ela já chega chutando a porta e você querendo ou não querendo, a dor aparece. Então a dor só apareceu na nossa vida porque por várias e várias ocasiões nós desprezamos o chamado do amor. Um exemplo bem genérico. Uma mulher abortista que se arrepende. O que ela vai fazer para reparar? Vai ser abortada quantas vezes ela abortou, claro, não é isso? Não. Ela vai criar pessoas ou crianças que não são delas, como se filhos dela fossem. Ela vai dar o amor de mãe que ela deveria ter dado àquelas crianças que ela abortou, a essas que não têm mãe. Qual é o mais fácil? Pelo amor. Mas a gente é tão atrasado, tão egoísta, tão orgulhoso, que a gente não quer esse caminho. Aí vem a nossa mestra dor e nos empurra. Então nós temos que abandonar a visão da ira de Deus. Crer que Deus é amor. E tudo que nos ocorre é para o nosso bem. Por pior que seja nesse momento, a ideia que nós temos, ainda assim é para o nosso bem. A dor suportada é a nossa passagem para a libertação futura. Muitas vezes a gente foge da dor que nos liberta, nos jogando no prazer que nos escraviza. Breves momentos de desconforto trarão libertação futura. Não estamos sozinhos. A Espiritualidade Amiga está do nosso lado, nossos irmãos encarnados estão do nosso lado, a nossa família está do nosso lado. Podemos carregar todos os fardos
que a vida nos impõe: fé, confiança e esperança. E por via das dúvidas, nunca chame ninguém de careca. Boa noite. Obrigado.